A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, hoje damos destaque a mais uma das principais organizações políticas com atividade no nosso concelho. Hoje falamos do PSD, Partido Social Democrata, que apresentou este sábado António Cardoso Barbosa como candidato à Câmara Municipal para as autárquicas deste ano previstas para outubro. À escala do concelho, o PSD voltou à condição de segundo partido mais votado, tendo perdido para o PS a liderança da Câmara Municipal nas autárquicas de outubro de 2009. Em coligação, na Assembleia Municipal, tem o mesmo número de eleitos diretos que o PS e tem maioria em 8 assembleias de freguesia. Recorda-se também que em 2011 o PSD venceu as eleições antecipadas para a Assembleia da República e é atualmente o partido dominante na governação do país em coligação com o CDS-PP. No distrito, as autárquicas de 2009 foram menos favoráveis, já que perdeu maiorias em Barcelos, Taras de Douro e Vieira do Minho. Em março de 2012 foram eleitos os órgãos de direção locais, mesa, plenário e comissão de conselhia, que ditaram algumas mudanças, sobretudo na comissão política, a saber, a eleição de Pedro Araújo como presidente. No distrito, em 4 de maio de 2012, foi eleito Paulo Cunha como presidente da distrital. O que será o PSD no próximo futuro em Vieira do Minho, como se posiciona a estrutura local na disputa interna de lideranças e que análise de situação política, particularmente no concelho, fazem os social-democratas, é o que pomos hoje em destaque. Para isso temos em estúdio Pedro Araújo, eleito presidente da Comissão Política Conselhia de Vieira do Minho, e António Cardoso Barbosa, que, como dissemos, foi ontem apresentado como candidato à Câmara Municipal. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Comecemos, como é habitual, pela situação nacional, que não é, de maneira nenhuma, favorável, quer para o país, quer para o PSD, que neste momento se vê como segundo partido nas intenções dos portugueses. Muito bem, antes de mais, muito boa tarde a todo o auditório da Alto Ave. Espero que passem um bom domingo. Como disse, e disse bem, não estamos numa fase favorável para ninguém neste momento. Não podemos falar única e exclusivamente no Partido Social Democrata. Acho que neste momento o país atravessa um ambiente um pouco hostil para todos. De qualquer forma, há uma responsabilidade de um partido que sempre se assumiu como partido com capacidade de liderança e de poder e de decisão. E que neste momento recebeu... É sempre cansativo e aborrecido estarmos sempre a falar do mesmo, mas parece que as pessoas no dia-a-dia, no seu cotidiano, que se esquecem da herança pesada que se recebeu. Mas já dissemos, onde o PSD também teve participação. Como teve participação desde o dia 25 desde 74, de 25 de abril de 74, logicamente que o Partido Social Democrata também tem responsabilidade. Mas também, se formos por aí, a maior responsabilidade é do Partido Socialista, que tem mais anos de poder. A chamada Troika, quando veio ao país, mais do que uma vez, sempre veio chamada pelo Partido Socialista. E o Partido Socialista, nesta altura, eu até se calhar começaria por aí, tem se calhar uma responsabilidade acrescida, também por isso, mas não só, mas como principal partido da oposição, deveria ter uma posição muito mais responsável. Sabendo perfeitamente daquilo que entregou ao governo atual, do estado em que deixou o país, não é pelo facto de ter mudado de líder, não é que o Partido Socialista deixou de ter responsabilidade. O Partido Socialista continua com responsabilidade na matéria. Mas seguindo o meu raciocínio, essa lógica, o PS diz que o PSD está a ir além da Troika. O PS fala aquilo neste momento que pensa que os portugueses querem ouvir. E as sondagens já lhes estão a dar, de facto, para trás. A última sondagem, como falávamos, a última sondagem, por exemplo, mostra que o principal partido da oposição não está a crescer, pelo contrário. E o Partido Social Democrata está em crescimento. Ou seja, se calhar os portugueses estão, de facto, a compreender que este remédio, desculpando a expressão, mas que este remédio, não é, está a ser, que é necessário para o país. Poderão, eventualmente, alguns críticos, aqueles que tudo sabem, mas que nunca fizeram nada na sociedade, dizer que o Partido Social Democrata, ou este governo, melhor dizendo, em coligação com o CDS, está de facto a ir além das medidas da Troika.
Nós temos que entender isto de uma seguinte forma. Nós deixamos, não fomos nós, todos nós, o que é que estamos neste painel, mas o governo da altura deixa o país ir a um determinado estado em que nós fomos pedir quase de joelhos ajuda lá fora. Ou seja, tivemos que aceitar as medidas que eles nos impuseram. Nós não tivemos capacidade, não tivemos margem de manobra. Automaticamente, as medidas são muito difíceis. Agora, nós só não compreendemos, ou melhor, eu não compreendo, e agora já não falo se calhar na qualidade de líder do PSD local, mas sim como cidadão, eu não compreendo é como um partido que negocia um tratado, um empréstimo, chamemos assim, um empréstimo com umas condições tão desfavoráveis e que simplesmente mudando de líder, este líder afasta-se totalmente do antigo primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates, e pronto, está tudo bem. Agora diz aquilo que pensa que os portugueses querem ouvir, dizendo que isto vai além, que há muito desemprego, que há muito isto, que há muito aquilo. Eu chamo isto, se calhar, um bocadinho sei lá, talvez cobardia das pessoas. As pessoas têm que assumir a responsabilidade. De qualquer modo, lembro que há já, e é recente, deste fim de semana, por exemplo, o líder do PSD da Madeira diz que, nesta altura, o PSD já devia mudar de governo. Um dos principais problemas também internos, porque eu falo das coisas com total à vontade, que nunca precisei da política para nada, nem vivo da política, por isso estou com total à vontade. De qualquer maneira, um dos principais, tenho, não fujo a elas, aliás estou aqui hoje. Podia estar até a dar um lindo passeio com um dia tão lindo como está, mas não, estou aqui hoje. Um dos males também, um dos problemas que se poderia apontar ao Partido Social Democrata é internamente, porque há muita gente a falar, se calhar demais. Nós estamos numa altura em que temos que nos unir. E eu entendo isto um bocadinho, costumo dizer no nosso cotidiano, entendo isto como um casal a educar um filho. Entendo eu. Posso estar errado, espero não estar errado. Se o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, o filho não vai ter uma educação certamente muito correta, não é? Nós neste momento temos de facto de um lado o governo que nos está a apontar um determinado caminho, que é um caminho difícil, não vamos aqui tapar o sol, não é, com a peneira, como se costuma dizer. O caminho é muito difícil, mas temos depois do outro lado alguém a dizer que não, afinal há ali um oásis e afinal há uma solução muito mais fácil. Agora, ou vamos todos pelo mesmo caminho e a oposição também entende e ajuda, e até se calhar ao ajudar também já corrige algumas falhas, porque todos nós falhamos, não há aqui ninguém que seja 100% correto, o próprio governo também terá as suas falhas, mas se calhar se todos juntos transmitíssemos uma outra linguagem ao outro discurso aos portugueses, certamente que poderíamos sair desta situação difícil mais depressa. Agora, uns falam para um lado, outros falam para o outro. Há uns que sabem sempre tudo e vão à televisão, grandes comentadores, ex-ministros das Finanças, sabem sempre tudo, mas quando lá estiveram, deixaram isto por este caminho, porque este caminho, como disse muito bem, isto não foi agora só o senhor engenheiro José Sócrates. Ele teve, segundo os dados, teve uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade, mas isto também já vem de trás. Com incentivo, por exemplo, ao consumo privado por parte do engenheiro António Guterres, por exemplo. E na sequência da pergunta anterior, o PSD também está a desviar-se, e isso leva a alguns incómodos, da sua matriz original. O projeto, digamos, que hoje falam alguns, o projeto de Sá Carneiro está, de certa maneira, desvirtuado. Eu não vou entrar muito, nem quero entrar muito no plano nacional, porque tenho uma opinião também muito pessoal e entendo que o caminho, mesmo sendo difícil, na minha vida nunca ninguém me deu nada, tudo o que tenho sofri muito para conseguir, e acho que devia ser isto a forma de atuar das pessoas. Hoje em dia a sociedade espera muito, alguns políticos criaram uma ideia que o Estado tem que dar tudo a toda a gente. E então criou-se uma situação em que o português espera muito do Estado, mas não quer contribuir com nada para o Estado. De qualquer maneira, tem de haver aqui uma relação, que devem ser asseguradas. Claro, mas tem de haver aqui uma relação também, uma ligação muito importante entre estas duas partes. Nós queremos, de facto, um governo que nos governe, que nos incentive, que ajude quem de facto necessita, as pessoas mais carenciadas, com mais dificuldades, mas que incentive o empreendedorismo, por exemplo, que apoie quem de facto quer gerar riqueza no país. E nós atualmente, alguns políticos criam uma subsidiodependência, e já lá vamos se calhar também na questão local, que depois, claro, criam hábitos. E há gerações que se calhar vão estar um pouco dependentes disso. Nós temos que gerar a riqueza, temos que criar condições para que haja emprego, para que os portugueses, há pessoas empreendedoras que querem gerar a sua própria empresa, que querem gerar riqueza. E não têm apoio. E neste momento não têm apoios. E isso é um bocado complicado. Porque o Estado está, de certa maneira... Porque o Estado, neste momento, olha, vamos ser mais diretos também para passarmos logo para a parte local, que essa parte é que de facto interessa a quem nos está a ouvir. No âmbito nacional, neste momento, este Governo está mais preocupado em pagar
A dívida. Está mais preocupada em gerar condições para que não falte dinheiro num hospital, como ainda falta, para que não faltem medicamentos às pessoas, para que não faltem reformas, para que não faltem os vencimentos aos funcionários públicos e por aí afora. E neste momento, enquanto há um grupo de pessoas que estão a trabalhar nesse sentido, há outro ao lado, em paralelo, que diz, não senhora, ele afinal há dinheiro para tudo. Olha, se fôssemos nós, era assim, era assim. Só que o engraçado é que ainda não deram nenhuma solução. E depois esquecem-se que os portugueses hoje não são os portugueses, se calhar, há 30 anos atrás, com uma escolaridade muito mais baixa, em que a troco de um beijinho numa altura de uma campanha, já votavam nessas pessoas. As sondagens hoje em dia, que servem como instrumento de trabalho, mas que valem o que valem. Valem o que valem. Já começam a mostrar que, afinal, os portugueses têm uma educação, uma cultura, se calhar, bastante diferente e sabem discernir. Ou como os italianos e os gregos já não sabem bem quem escolher no meio de tanta confusão. Pode acontecer, há de tudo. Quem somos nós agora para falar de um todo, não é? Mas eu noto que a sociedade está a mudar e já estão a compreender que há de facto esta necessidade. Repara, quando o Dr. Manuel Ferreira Leite, na altura, que se candidatou, contra salvo seja, mas pronto, em eleição direta com o engenheiro José Santos. Na altura, ela já nos avisava que a situação era bastante difícil. O que é que os portugueses e os políticos e os entendidos da altura diziam? Que ela estava totalmente errada. Os anos passaram e afinal a senhora estava correta. Nessa altura, se tínhamos tomado algumas medidas já de correção, certamente que hoje não estávamos com esta situação tão difícil. É também uma visão crítica atual da Olha, é uma situação em que aparece os iluminados a dizer que o país está maravilhosamente bem, o país está uma maravilha, a banca sempre a ceder dinheiro, a fornecer dinheiro, nós a pensar que éramos todos ricos e afinal não. Afinal, não éramos tão ricos quanto isso. Temos pelo menos um grande espírito, os portugueses demonstram um grande espírito de sacrifício e sabem sofrer. Eu só tenho de facto, e lamento, é que há muita gente a sofrer e que não teve nada a ver com isto. Há muita gente que está a passar dificuldades enormes, mesmo no nosso concelho, dificuldades enormes, que doem só de pensar, dói mesmo só de pensar, e que não teve qualquer responsabilidade com isto. Porque nunca viveu acima das suas possibilidades e sempre trabalhou. E são os tais que estão, desculpando a expressão mais uma vez, eu utilizo uma linguagem um pouco mais popular, mas é a forma de falar, mas estão a levar por tabela e não tiveram qualquer responsabilidade nisto. Essas preocupam-me bastante. Principalmente pessoas reformadas, que sempre trabalharam na agricultura e não só, e que hoje estão a sofrer com as dificuldades, com o aumento do custo de vida. E essas pessoas nunca fizeram nada para que o país chegasse a este ponto. Uma última questão. Não tem culpa disso. Porque também o atual governo, junto dos nossos criadores, que são a chamada Troika, não tem defendido corretamente. É a sua opinião, a minha não é. Não é a minha opinião. É a sua opinião. Aquilo que está a demonstrar é que, por exemplo, a ida do nosso país aos mercados, com o sucesso que foi da última vez, isto já demonstra o trabalho positivo que o governo está a desenvolver. Agora, é muito difícil, de facto, estar aqui alguém... Olha, eu lembro-me perfeitamente, quando era miudito, quando me obrigavam a sindicalização de 4 bancos. Quando me obrigavam a tomar... Não foi só aqui, em Espanha foi muito pior, por exemplo. Quando me obrigavam a tomar o famoso óleo de fica de bacalhau, na altura, aquilo era um sacrifício brutal. Mas isso faz falta. Hoje agradeço aqui na altura me obrigava a isso. Repare só aqui na diferença. Agora, se estamos todos a falar no mesmo caminho, se calhar é mais fácil. Olha, o caminho é este. Temos de seguir este caminho. Uma oposição responsável que não utilize outras associações ou outras formas semelhantes para pôr pessoas e funcionários de partidos e grupos parlamentares a cantar o Grândola Vila Morena. Deveriam dar outro significado e outro respeito a uma canção como essa, que será um marco na nossa história. E não deviam estar agora a banalizar esse tema. Esse tema deveria ser muito mais responsável. Olha, se calhar estaríamos numa outra posição. Se tivéssemos uma oposição à altura, o governo estaria a trabalhar não com tanta rigidez. Repara como eu já estou aqui a falar também enquanto comum cidadão que sou. Se calhar não estaria com tanta rigidez, se calhar com um pouco mais de flexibilização. Talvez seja possível, não sei, também não sou nenhum expert na matéria. Mas lá está, precisamos de uma oposição muito mais responsável. Agora não vamos por aí, não vamos dizer que o governo não tem de cumprir estas agora medidas. Também compete à oposição tentar defender aquilo que disse, quer dizer, aqueles sobretudo os mais fracos, que são, nesta altura, dos mais sacrificados numa situação difícil como vive o país. Olha, repare só, e para voltar, eu quando tenho uma ideia, tenho um lembrete,
quando eu tenho uma ideia, eu tenho uma forma de estar diferente. Então, agora reparo só aqui numa questão. Nós temos neste momento um líder da oposição, não vamos falar dos restantes partidos, vamos centralizar um pouco a questão. Temos um líder neste momento, o Sr. António José Seguro, do que já foi deputado por Braga, e veja que o nosso distrito, a situação atual, o desemprego que está a atravessar, aliás, é um dos distritos também bastante afetados pelo desemprego, bastante mesmo. E trata-se de um senhor que sempre tem sido, aliás, candidato a deputado por Braga nas últimas eleições, nos últimos 3 atos eleitorais. Trata-se de uma pessoa que já esteve a acompanhar o governo, aliás, esteve no governo de Guterres, António Guterres. Eu penso que é uma pessoa que já tem a obrigação de ter outro conhecimento de como é que funcionam as coisas. Penso que deveria ser um líder, sei lá, que compreendendo que já lá esteve, deveria estar a pensar, ora bem, se o meu colega anterior, se o líder anterior do Partido Socialista levou o país, ou melhor, também levou o país a este ponto, se ele assinou este acordo com a Troika, e agora eu vou estar aqui como se não fosse nada comigo, eu não tenho nada a ver com isto, e afinal, não senhor, eu não tenho nada a ver com isto. Vou lembrar outra vez, há muita gente que diz que o atual governo foi além da Troika. Estamos a fazer dos portugueses o quê? O que é que estamos a julgar que os portugueses têm uma... Olha, ou sou uma cambada de analfabetos? Não, os portugueses hoje em dia já sabem entender. Agora, é lógico que as medidas são muito penosas, são dolorosas, também estou a sofrer essas medidas no meu dia-a-dia, no meu trabalho, que me custa, que eu não tive nada a ver com isto. Eu não conduzi o país para isto também. Só que eu espero, e como eu amo o meu país, e adoro o meu país, estou a entender isto como um mal necessário. Eu espero que daqui a alguns anos as pessoas estejam num estado social e financeiro bastante melhor. Eu entendo isto como uma passagem e como um mal necessário. E quero entender isto assim, como tal. Quero entender isso como tal. De que forma a Conselhia do PSD a esperança faz falta também para o dia. De que forma a Conselhia do PSD faz, digamos, chegar a essa ideia do sofrimento dos portugueses, do incómodo dos próprios militantes às suas estruturas superiores? Olha, eu costumo dizer que sou daqueles, devo ser dos líderes de comissões políticas, se calhar mais diferentes do que olha, que anda por aí. Portanto, não sou minimamente nenhum político tradicional, se calhar até na forma de estar e de ser, não terei muito a ver com o PSD, aquele militante do PSD habitual. Porquê? Porque sou bastante reivindicativo. Tudo aquilo que nós vamos ouvindo, porque nós estamos a percorrer o Conselho variedíssimas vezes, estamos numa fase bastante importante, portanto, na elaboração de listas, e tudo aquilo que vamos ouvindo e tudo aquilo que vamos pensando também, temos feito chegar através, como é lógico, de uma forma hierárquica, à Comissão Política Distrital. E de uma forma não tão... como é que eu ia dizer, não tão diplomática quanto isso. Porque somos bastante reivindicativos, volto a frisar. Nós entendemos que há pontos, há arestas a limar, lá está a tal situação, nós também não aceitamos certas medidas que este governo está a tomar, também não as compreendemos, atenção, também não as compreendemos, e fazemos chegar isso a quem de direito. Agora, temos estruturas acima de nós e é essas estruturas que estamos a fazer chegar e que pressionamos para que essas mesmas estruturas façam chegar a elementos do governo. E estamos a tentar. Agora, uma atitude pacífica, estavam à espera que o líder da Comissão Política Local, que tivesse uma atitude pacífica, que fosse um militante do PSD cego e que defendesse o partido de uma forma cega, não, isso é errado. Completamente errado. Se estão à espera disso, então vamos arranjar um novo líder, porque este líder não é cego na social-democracia e não é um PSD, não é um militante cego que só vê este governo, só defende este governo. Não, eu tenho que saber distinguir as coisas. E neste momento estou muito preocupado com o estado do país, porque pela idade que tenho, eu penso que neste momento tenho aspirações, quero de facto construir a minha própria empresa, que queria de facto crescer um pouco mais, queria que me dessem mais condições para poder trabalhar, para o crescimento, e noto que o país não me está a dar essa oportunidade de crescer. Daí que são um dos elementos críticos. Agora, se viermos cá para a parte local, que era isso que eu
Era esse o meu objetivo, era falar de Vieira do Minho, mais ao pormenor. É essa razão, aí sim, é essa a razão porque aparentemente o Presidente da Distrital não esteve ontem na apresentação. Não, a questão é pertinente, eu gostei da observação, eu gostei dessa tal observação, mas não, tivemos bastantes elementos da Distrital a acompanhar-nos. O Dr. Paulo Cunha, a quem saúdo, é lógico que ele certamente não estará a ouvir, mas a quem saúdo, é uma pessoa que tem um relacionamento fantástico connosco, há um relacionamento muito bom, muito estreito mesmo, mas por questões pessoais estava ausente do país e não pôde estar presente. De qualquer maneira, tenho aqui no engenheiro António Cardoso a ligação, uma vez que ele faz faz parte da Comissão Política Distrital. Sim. De qualquer forma, só para frisar, se reparou, mas certamente também não conheceria, tivemos diversos elementos da Distrital, das várias concelhias que se fizeram representar, porque Vieira do Minho, neste momento, é tido como um grupo muito coeso, muito unido, que tenha fortes possibilidades de ter sucesso nas próximas eleições autárquicas, assim eu espero também. E mesmo a nível distrital é aquele grupo que reivindica, que fala, que não tem qualquer problema, porque não tem qualquer problema de dizer seja o que for, porque não devo nada a ninguém, nem nunca, e volto a frisar, nunca vivi da política, nem estou a precisar da política para viver. E como tal, falo abertamente de todos os problemas, daí que as estruturas distritais, as várias concelhias, nos respeitem e entendam que está aqui um grupo de trabalho, que é muito importante. De trabalho. E esse respeito notou-se ontem. Nós tivemos várias concelhias, vários elementos do distrito a apoiar-nos, que fizeram questão de estar naquele dia. Certamente não reparou neles, porque também não os conheceria a todos, como é lógico. E não estive todo o tempo. Sim, mas é muito bem-vindo sempre a qualquer tipo de iniciativa. O PST, a nível local, tem também uma organização de juventude, a JSC, de que não falará como representante, mas... Olha, falo da JSC com um carinho muito especial. Foi lá que me formei como... E que ontem se notou na apresentação da candidatura. Foi uma escola muito bonita que eu tive e que aconselho a todos os jovens. A JSC é uma escola muito bonita, muito agradável e onde se aprende muito. E onde se criam muitas amizades. A JSC esteve muito bem representada ontem. Tem colaborado connosco ativamente. É uma estrutura jovem, tanto na idade, como é lógico, mas também na sua formação, na sua eleição. Não tem assim tanto tempo de trabalho quanto isso, mas está ali um grupo muito coeso, que está em crescimento. Já ontem vimos caras novas, fiquei bastante satisfeito, estou atento a todos os pormenores, tento estar atento a todos os pormenores, a todas as caras. Só para registrar que o trabalho tem sido fantástico. Portanto, há aqui um trabalho muito bom da Juventude Social Democrata. Eu gostava então, já que falou, aproveitar. Ontem tivemos uma iniciativa organizada pela Comissão Política de Secção do PSD, pela Comissão Política de Secção do CDS, com o apoio da juventude em geral. Eu só queria fazer, antes de mais, um agradecimento especial ao candidato por ter aceito o nosso convite. Nem ele se calhar sabe, nem imagina o prazer que nos deu em ter aceito este convite, porque entendemos ser a pessoa mais que certa, ideal para liderar os destinos do Conselho. É uma das pessoas que tem um conhecimento ímpar do Conselho e, aliás, o Conselho também tem um conhecimento também do candidato, ou seja, ontem não foi uma apresentação do candidato, mas sim uma apresentação daquilo que ele pretende para o Conselho, no fundo a sua ideologia, o seu projeto, algumas linhas gerais do seu projeto, porque o projeto, como é lógico, será então apresentado aos vieirenses mais tarde, na altura de vida, porque estamos ainda a um tempo bastante elevado das eleições. Agradecer aos militantes, simpatizantes em geral pela grande festa, pela grandiosidade do evento de ontem. Foi de facto um momento fantástico. Saímos de lá com muita motivação e isso é que é de louvar. Depois dizer que não fizemos questão de estar lá como PSDs ou como CDS. Mas só, não? Com muito gosto. Nunca hei de mudar. Nem disso, nem do meu clube. Mas também dizer que vimos lá caras independentes, pessoas que já tiveram afetas ao Partido Socialista, que já deram a cara pelo Partido Socialista em eleições, antigos presidentes de junta. Temos recebido apoios de vários quadrantes políticos, o que leva-nos também a reforçar mais esta ideia. Este projeto está-se a tornar um projeto com apoio de partidos, mas que no fundo também um pouco apartidário, digamos assim. Os partidos estão a suportar esta candidatura, a suportar o apoio, a movimentação das pessoas, mas há também uma movimentação paralela, independente da população, que se está a juntar a nós. Estamos a notar que é um projeto muito mais abrangente, o que nos está a dar um prazer fantástico. Se me perguntasse se
se gostava que todos fossem militantes do Partido Social Democrata, estaria a ser impostor se dissesse que não. Certamente que eu gostava que todos fossem militantes do Partido Social Democrata. Mas há aqui uma questão também. Há aqui uma questão que não poderia deixar de dizer. Temos também, ontem, militantes e simpatizantes do CDS, que tem sido uma estrutura fantástica também no apoio. Aliás, o relacionamento com a sua líder é fantástico, até pela relação de amizade pessoal que tenho com a doutora Nelly Pereira, quem saúdo e envio um forte abraço. Tem sido uma pessoa incansável também no apoio a esta candidatura. Portanto, temos aqui dois partidos a trabalhar bastante bem, mas também com o apoio, lá está, de uma terceira fase, que é o público em geral. Mas eu também gostava, até porque convidei, de ouvir também em alguns pontos o nosso candidato, porque estou aqui a elogiá-lo e gostava que o engenheiro Cardoso também pudesse falar sobre aquilo que pensa. Por isso a questão seguinte é que análise faz o PSD, e podem naturalmente os dois, se assim entenderem, responder à questão, faz da atual situação no Conselho de Vira do Minho. Olha, por onde é que eu vou começar? Devo dizer. A questão é simples. Por onde é que vamos começar? Neste momento, repara, dívida astronómica. E não vamos. Eu estou sempre a falar. Aliás, eu desde que estou na política só falo em dívida. Ou continuidade de dívida. Eu tenho que começar a tirar um curso paralelo. Ou continuidade de dívida, porque os municípios vêm-se endividando ao longo do tempo. Então vamos ser mais rigorosos. A dívida tem vindo a aumentar. Tivemos uma gestão na altura de coligação PSD-CDS-PP. Os dados mostram, e são inegáveis, tivemos uma redução da dívida e agora voltamos a um disparar da dívida. Assistimos a dados concretos em relação a essa dívida, às consequências, que são, por exemplo, a Empresa Pública Municipal de Águas e Resíduos Sólidos, a EPMAR, com encerramento forçado. Não vamos dizer que foi o governo que forçou, ainda bem que houve alguém que se lembrou de começar a pôr um travão em algumas situações, a criar limites, só que há pessoas que pensam que os limites que não existem limites, estão acima da lei. Estão acima da lei. Qualquer lei, nós basta dizermos, somos contra esta lei e estamos acima de qualquer lei. De qualquer modo, tem que cumprir a lei, que a lei é lei. É difícil encher que uma empresa municipal do tipo EPMAR possa ser lucrativa. Ora, antes de mais, boa tarde, Zé Luís, boa tarde, Pedro Araújo, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Atual. Já ontem lhe perguntamos, porque se apresentou só e não apresentou ainda um grupo de trabalho. Bom, já lá iremos, mas antes disso permita-me que faça aqui uma breve introdução, mesmo antes de entrar propriamente na questão da dívida e de valores, que de facto é importante que o público em geral tenha conhecimento de facto das diferenças em termos de gestão que as pessoas vão sentindo no dia a dia, mas que grande parte das pessoas podem não saber e perceber de onde é que as diferenças vêm e que elas existem. Mas deixe-me só primeiro e antes de mais dizer que muito me honrou o convite formulado pela secção aqui de Vira do Minho do PSD e do CDS para ser candidato às próximas eleições autárquicas. Muito me honrou também o apoio dado por alguns independentes e simpatizantes do próprio Partido Socialista e da população em geral. Porque, estava a pensar que não os teria? Não, nunca pensei que não os teria, porque se pensasse que não os teria, certamente que não avançaria com a minha candidatura. Portanto, uma das coisas que me fez avançar com a candidatura foi precisamente sentir no terreno de grande parte das populações dos vieirenses e da população do Conselho que haveria uma necessidade de fazer algo perante a situação que está criada aqui a nível local e que toda a gente conhece das dificuldades acrescidas que este Executivo trouxe o município e, como tal, que todos os vieirenses e toda a população em geral acaba por sofrer essas consequências. Mas permita-me só dizer o seguinte, é que de facto quando eu aceito este desafio, eu entendo que os políticos, o serviço público, quando exercido por titulares de cargos políticos, deve ser encarado como uma missão e com um só objetivo, dar o nosso melhor em prol daqueles que representamos, e é isso que eu me proponho, foi isso que eu ontem disse na minha apresentação, é isso que eu farei se o povo de Vira de Minho assim o entender. Não tenho em conta o facto de ser militante do PSD.
Não tem. Eu digo-lhe que sou militante. Portanto, não do pesou PSD. a estrutura partidária? Não, na certamente sua... que não. Eu sou militante do PSD há relativamente muito pouco tempo, posso dizer-lhe. Quando abracei, e eu costumo dizer, e digo com muito orgulho, que estou na política, mas não sou político. Portanto, no entanto, é militante de um partido. Sim, recentemente, há cerca de 2 anos, talvez nem tanto, pediram muito para que me militasse e eu, descontente com algumas situações que via e que não me revia nelas, de certa forma acedi, mas sempre me pautei com uma bastante independência na questão das decisões públicas e das decisões que dizem respeito a todos os vieirenses. Voltando à análise da situação, primeiro dado apontado por Pedro Araújo, a situação do endividamento municipal e da empresa municipal. É crível, e volto a recordar a pergunta, é aceitável que uma empresa daquelas possa dar lucros? Olha, permita-me só fazer uma pequena retrospectiva sobre as causas para chegarmos ao ponto em que chegamos. De facto, este governo herdou uma herança que é conhecida de todos os portugueses e também dos vieirenses. Foi um governo anterior do engenheiro José Sócrates que assinou um plano com a Troika de compromissos, e eu, acima de tudo, sou pessoa de honrar os compromissos e entendo que quem está no serviço público deve sempre honrar os compromissos, mesmo na política, atenção. E, entretanto, uma das condições que estava nesse plano da Troika, além daquela questão das anexações das freguesias, a questão da lei das empresas locais, que é o caso da EPMAR, a lei dos compromissos, portanto, tudo isso resulta do entendimento que o governo anterior assinou com a Troika e que este governo foi forçado a implementar. Mas onde o PSD também esteve envolvido, assim como o CDS. O PSD, com um espírito de patriótico, na altura na oposição, entendeu muito bem, e que era o que deveria agora também o líder do Partido Socialista a nível nacional, assumir essa posição, uma posição patriótica, entendeu por bem dar o aval político. Atenção, não foi o PSD que assinou o acordo com a Troika, foi o Partido Socialista e o governo que o suportava, mas contudo o PSD entendeu por bem dar-lhe esse aval para que de facto o país pensasse como um todo e tivesse mais credibilidade externa o que veio a acontecer e o que está a acontecer, felizmente, recentemente. Mas para continuar, e sobre a pergunta que me fez, portanto, é possível uma empresa municipal deste tipo não dar prejuízos? A empresa municipal EPMAR durante muitos anos não deu prejuízo. No tempo da gestão da administração do engenheiro Travessa de Matos e o engenheiro Hernani Gouveia, enquanto administrador da própria empresa, teve resultados positivos. No próprio mandato entre 2005 e 2009, e eu refiro-me propriamente a 3 anos, porque, como sabe, 2005 apanhamos a empresa já em finais de 2005 e 2009 deixamos a empresa também em finais de 2009, quando perdemos as eleições. Portanto, não posso contabilizar esses 2 anos, mas o que é certo, em 2006 tivemos um resultado equilibrado da empresa, 2007 um resultado negativo muito residual, cerca de 35 mil euros, que para uma empresa daquela dimensão não é praticamente nada, e portanto a empresa, e atenção, fizemos-lo porque tivemos que pagar uma conta calcionada de cerca de 100 mil euros no Banco Tota de Cabeceiras de Basto, tivemos que assumir alguns compromissos que vinha do Conselho de Administração anteriores e, portanto, tivemos que renegociar alguns acordos, entre aspas, acordos, porque o que está escrito, e eu disse e reafirmo mais uma vez, o que os compromissos são para cumprir, para honrar, e de facto havia acordos já anteriores à nossa administração entre a Câmara e as Águas do Ava, agora Águas do Noroeste, que seriam para cumprir, mas que eram certamente altamente penalizadores para o Concelho de Vieira de Minho. E daí as dificuldades que a empresa EPMAR sentiu enquanto nós a gerimos e estava a sentir agora. O que é certo é que esta empresa, nos últimos 3 anos de gestão deste Executivo e deste Conselho de Administração, subiu astronomicamente a sua dívida, subiu astronomicamente os colaboradores da empresa. Já foi lembrado aqui, quando deixaram em 2009, eram 600 mil euros. Exatamente, à volta disso, e que era um valor próximo dos 600 mil euros, um bocadinho inferior, mas muito próximo dos 600 mil euros, e portanto um bocadinho abaixo daquilo quando nós recuperamos em 2005.
Portanto, em 2005 a dívida era próxima desses valores, mas além disso ainda haveria a conta calcionada de cerca de 100 mil euros, que nós depois, ao longo de 3 anos, conseguimos amortizar, pagar, digamos, e arrumar com essa conta calcionada. Entretanto, o que nos preocupa a nós, de facto, é o que vai ser feito dos funcionários que trabalham para esta empresa e dos colaboradores. Como é sabido, agora, força e imperativo da lei também é certo, mas também da má gestão dos últimos 3 anos deste. Mas como o vereador ainda não consegue saber, como o vereador que está em exercício não consegue saber qual será o resultado da extinção da empresa, Elis, em termos dos chamados recursos humanos. Os objetivos são conhecidos. Os caminhos para chegar a esses objetivos é que podem variar. Entretanto, esta Câmara optou por ocultar, teve 6 meses para fazer, como sabe, a lei é de 31 de agosto de 2012, dava um prazo de 6 meses para a autarquia ver com as empresas, os conselhos de administração, arranjar um plano de dissolução e um plano de integração possível do objeto social da empresa e dos funcionários, e a Câmara deixou precisamente para o último mês, para já não dizer para o último dia, precisamente a questão da opção que iria tomar sobre a empresa e sobre os funcionários. Como é de conhecimento público, levou isso a uma reunião, uma proposta do Presidente da Câmara e dos vereadores do Partido Socialista, uma proposta para, de facto, integrar os serviços, para votar a extinção da empresa. Proposta essa que dizia só que a empresa iria ser dissolvida no prazo de 2 anos, que é a Lei Geral da Dissolução das Empresas Comerciais, e que os serviços iriam ser integrados. Não nos apresentou um plano de liquidação da empresa, e não nos apresentou um plano de reintegração dos funcionários. Automaticamente nós exigimos, nessa reunião de Câmara, que fosse apresentado esse plano, o que veio a acontecer uns dias depois, com uma reunião extraordinária que a Câmara promoveu para o efeito, e aí sim ficamos a saber que a Câmara, este Executivo, estava com a intenção de reintegrar todos os serviços da empresa, EPMAR, mas não estava com a disposição de reintegrar todos os funcionários que neste momento estão a prestar serviço, funcionários ou colaboradores. Ou seja, deixou entre linhas a possibilidade de muitos funcionários ficarem sem emprego. Exatamente, que é isso que nos preocupa. Fruto de uma má gestão. Que é isso que nos preocupa, porque de facto ou de uma imposição apresentou, deixe-me só concluir, se faz favor, deixou só espaço para reintegrar 61 funcionários, quando nós sabemos, toda a gente sabe do conhecimento público, que neste momento são muito mais os colaboradores que trabalham para a empresa, e isso é que nos deixa preocupados, assim como a forma de liquidação da dívida, que entretanto assumiu valores extremamente elevados nos últimos 3 anos. Faria diferente só se tivesse, para lhe dar uma ideia, subiu só mais de que 4 vezes a dívida em relação aos valores Só para fecharmos este dossiê, porque naturalmente só isso dar-nos-ia uma conversa. Faria diferente se fosse Presidente da Câmara? Com certeza que sim. Desde logo não permitiria que um Conselho de Administração da empresa EPMAR deixasse prolongar a dívida de uma forma astronómica, como aliás não deixamos. E posso lhe dizer que quando recebi a empresa EPMAR tinha cerca de 38 funcionários e mais ou menos foram esses funcionários que eu deixei quando abandonei a empresa municipal, a administração. Portanto, fomos mantendo os números de funcionários estritamente necessários para ter a empresa a funcionar, o que não acontece neste momento, como é sabido e conhecimento do público em geral. O resultado é este: a empresa teve que encerrar por força da lei, é certo, mas também e muito por força da má administração e a má gestão dos últimos 3 anos. Manifestou ontem 2 preocupações centrais, na oportunidade que tivemos de falar consigo no final, particularmente a saúde e o emprego. Foram 2, e nisto envolve naturalmente um conjunto de ideias. Certamente que, Zé Luís, não só como candidato, mas também a mesma situação ao Presidente de Câmara tem a obrigação de ter uma equipe de trabalho coesa, conhecedora, dinâmica e que tenha conhecimentos das áreas para que se propõem prestar o melhor serviço público às populações. É essa equipa que eu pretendo reunir a partir de agora, uma vez que a partir de ontem sou
formalmente candidato e vamos reunir essa equipa de trabalho para de facto darmos o melhor pelas populações e pelo Concelho de Vieira do Minho. Certamente que, além das outras áreas que são obrigações e que temos que, de certa forma, investir um maior empenho na resolução destes problemas e carências do Concelho, a parte, refiro e repito, o que mais me preocupa no nosso Concelho é precisamente a questão do emprego. E a questão do emprego... E é possível o município resolver essa questão, ou pelo menos diminuí-la substancialmente? O município pode, deve e tem a obrigação de o fazer. Aliás, permita-me só que eu interrompa. Isto, voltando um pouco atrás, lá está a tal questão e a tal diferença na política. Aquilo que este projeto pretende, no fundo, é dar condições para que o tal empreendedorismo surja. É que há uma diferença aqui de políticas. Uma política em que há falta de emprego, então vamos fazer o seguinte, vamos empregar toda a gente, tentar empregar toda a gente. É uma forma das pessoas estarem efetivamente ocupadas, mas também uma forma das pessoas se tentarem perpetuar no poder. Do outro lado, uma posição totalmente distinta. Vamos incentivar que a geração de emprego, a geração de postos de trabalho, vamos ver aquilo que as pessoas precisam para criar a sua própria empresa, para que os tais empresários possam gerar ainda mais emprego. E quero outra questão, e peço desculpa de interromper, engenheiro, mas repara, há bocadinho falhou-nos aqui um ponto, que foi o seguinte: na questão da dívida, uma forma de incentivar a manutenção e, quem sabe, também a possibilidade de gerar ainda mais emprego é cumprindo os seus compromissos, não é atrasando e perpetuando os pagamentos, até sabe-se lá bem quando, às empresas locais, que se vai gerar postos de trabalho. Aliás, quando falo com muita gente no dia a dia, empresários como eu, que aquilo que eles me dizem, estão com grandes dificuldades. Alguns estão mesmo a pensar em migrar e fechar as suas empresas. Porquê? Porque têm dívidas, a Câmara não está a cumprir com os objetivos. Se não fosse este pael, esta possibilidade que o Governo deu às autarquias, com um endividamento exagerado, de cumprir, e ainda de cumprir com as empresas locais, se calhar muitas delas não iriam receber tão cedo. Depois, claro, vamos ter as consequências que essa mini-troika, chamemos-lhe assim, claro que também exige mais aperto. Estamos a aproximar-nos do fim, temos aproximadamente 4 minutos, engenheiro. E queríamos, se possível, saber as linhas gerais, que é da candidatura, que é no fundo a candidatura então, do PSD e também do CDS. Portanto, como é sabido, ontem tinha que ser mesmo uma apresentação, e o Pedro Araújo disse muito bem, não era do candidato, porque no Concelho de Vieira do Minho as pessoas conhecem-me bem desde há muitos anos, e do serviço público que eu tenho prestado com as funções que tenho exercido, mas mais um pouco saber daquilo que eu me predispunha a apresentar para o Concelho, para de facto melhorar as condições de vida das populações dos vieirenses. E de facto a questão do emprego vai ser importante, a dinamização da economia local vai ser importantíssima para a criação desse emprego. Já no passado demos provas disso e as pessoas sabem-no bem, ao fomentarmos, ajudarmos, participarmos ativamente na vinda do Pingo Doce, do Lidl aqui para o Concelho, assim como daquele Hotel Spa, que neste momento tem cerca de 140 postos de trabalho de pessoas e famílias do Concelho aqui em Vieira do Minho. Portanto, esses são bons exemplos para seguir, portanto, da forma como a Câmara deve ajudar, incentivar, apoiar, e outros muito mais poderão vir, e ideias existem sobre isso, porque temos um parque industrial que foi realizado por nós e que neste momento se encontra totalmente ao abandono. Desde estes últimos 4 anos não foi ocupado, que eu saiba, ou apenas foi ocupado um dos lotes do parque industrial. Também não é Diga-se ao abandono por parte da autarquia, não houve nenhum investimento, ou seja, não houve uma preocupação em promover investimentos. Em dinamizar aquele espaço, que é isso que nós pretendemos fazer. As outras áreas, como é sabido, a educação, a cultura, a saúde e o desporto, serão, assim como o apoio social, de facto, às famílias que mais precisam e aquelas que devem efetivamente ser apoiadas. E isso será outro ponto em que nós apostaremos no futuro, sem dúvida, e que no nosso programa eleitoral, que a breve apresentaremos aos vieirenses, certamente será plasmado, e com o contributo de todos os colaboradores e todas as equipes que vamos constituir. E agora, a nível da saúde, também temos ideias e vamos desenvolvê-las
com alguém da área da saúde para que de facto possamos oferecer uma melhor qualidade. Recuperar o serviço de urgência 24 horas? Por exemplo, é uma hipótese que nós temos em aberto, que é recuperarem, uma vez que esta Câmara permitiu que o Governo anterior encerrasse os serviços de urgência aqui em Vieira de Minho, o designado SAP. Como antes disso, encerrou também o SAP, enterramento. nós pretendemos, se não recuperá-lo na totalidade e pelas entidades públicas que têm essa obrigação de gestão dessa área, pelo menos colaborar, ajudar e participar para que de facto tenhamos um serviço permanente de atendimento aos utentes aqui em Vieira de Minho. Isso tudo faremos para ver se o conseguimos. Vamos concluir, Pedro Araújo. Esta coligação tem também uma página na internet, Tem. Mas que perspectivas daqui até outubro? Que perspectivas de trabalho? E em menos de um minuto? Em menos de um minuto. Muito trabalho, muita humildade. Aliás, a mesma equipa que na altura trabalhou na eleição, na equipa liderada pelo Padre Albino Carneiro, a quem saúde também envio um grande abraço, essa mesma equipa está neste momento a trabalhar connosco. Uma parceria fantástica, uma dinamização, muita motivação. Temos também o facto, e essa grande vantagem, de termos dois partidos muito motivados e de termos, lá está, a tal colaboração do comum cidadão que se está a associar a nós, que nos estão a oferecer os seus préstimos, as suas disponibilidades para estar connosco. No fundo, aquilo que nós prometemos é tal humildade, tentar, no fundo, corrigir e tentar minimizar o prejuízo que os vieirenses tiveram por estes quase 4 anos de gestão. Digamos que, pronto, estivemos perto do marasmo, mas estamos disponíveis para trabalhar com os vieirenses, para os vieirenses, no fundo, para recuperar o tempo perdido. E quero que os vieirenses, no fundo, possam acreditar em nós. E para acreditar em nós, não basta chegarmos à beira dos vieirenses, dar os tais 2 beijinhos ou um aperto de mão e dizer contem connosco. Não, nós temos ideias, temos um projeto, temos gente com provas dadas na área, temos pessoas credíveis na praça, temos pessoas que estão a associar a nós e que não têm nada que se lhe aponte, e são essas pessoas que vão dar a cara e que vão estar connosco. E certamente que o projeto vai em frente e em setembro, outubro, o Vieira de Minho vai poder festejar, e é Vieira de Minho que vai ganhar com isso. É isso que veremos. Entretanto, vamos também, naturalmente, acompanhar, esperando notícias. Hoje pusemos em destaque o PSD Conselho. De hoje a dias vamos continuar a falar daqui, onde quer que nos tenha ouvido. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM.